Às vezes, a pessoa mais quieta na sala tem a história mais impactante para contar. Em 10 segundos, tudo o que Jake pensava saber sobre Emma mudaria para sempre. Esta é essa história, e ela fará você pensar duas vezes antes de julgar alguém. Emma Rodrigues caminhava pelos corredores da Lincoln Eye como um fantasma, presente, mas quase despercebida. Seu longo cabelo castanho caía como uma cortina ao redor de seu rosto, e aquele cardigan creme que ela sempre usava parecia fazê-la se misturar com as paredes de tijolo bege. Ela havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade nos últimos 3 anos, cabeça baixa, fones de ouvido, movendo-se com propósito, mas nunca rápido demais. Nunca chamando atenção. Essa era a chave para sobreviver ao ensino médio quando você era diferente. Mas Jake Morrison tinha outros planos. Ora, sua voz cortou o burburinho matinal como uma faca. Olha quem resolveu mostrar a cara hoje. O estômago de Emma se contraiu. Ela podia sentir a presença dele antes mesmo de vê-lo, aquela marca particular de arrogância adolescente que preenchia o ambiente. Jake era tudo o que ela não era, barulhento, confiante, cercado por admiradores que riam de cada palavra sua. Estou falando com você, Rodrigues, ele chamou, seus tênis rangendo contra o chão polido enquanto se aproximava. O corredor começou a ficar silencioso. Outros alunos diminuíram o passo, sentindo que um drama estava por vir. Emma continuou andando, apertando as alças de sua mochila gasta. Ela havia aprendido que reconhecê-lo só piorava as coisas. Qual é o problema? O gato comeu sua língua. Os amigos de Jake riram atrás dele, ou você é boa demais para falar com nós, gente comum. Emma chegou ao seu armário, número 247, terceira fileira do topo. Seus dedos mexeram no cadeado de combinação. 15 à direita, 22 à esquerda, 8 à direita. Os mesmos números que ela girava há 3 anos, memória muscular mantendo-a firme mesmo com o coração acelerado. Sabe qual é o seu problema, Emma? A voz de Jake estava mais próxima agora. Ela podia sentir o cheiro de seu perfume, algo caro que seus pais provavelmente compraram para ele. Você acha que é melhor que todo mundo com essa atitude de solitária e misteriosa? Ela pegou seu livro de cálculo, sua antologia de literatura, seu caderno com a mancha de café na capa do incidente da última terça-feira na cantina. Tudo em seu lugar, tudo organizado, tudo sob controle. Meu primo estudou na sua antiga escola em Phoenix, Jake continuou, e o sangue de Emma gelou. Ele me contou algumas histórias interessantes sobre porque você se transferiu para cá no 3º ano. O corredor agora estava completamente silencioso. Emma sentia dezenas de olhos sobre ela, esperando uma reação, famintos por drama para quebrar a monotonia de mais uma manhã de terça-feira. Ela fechou o armário suavemente, nunca bater, nunca chamar mais atenção do que o necessário, e virou-se para encarar Jake pela primeira vez. Ele era mais alto do que ela lembrava, seu cabelo loiro perfeitamente despenteado de um jeito que provavelmente levava 20 minutos todas as manhãs. Não quero problemas, ela disse baixinho, sua voz pouco acima de um sussurro. O sorriso de Jake se alargou. Problemas? Quem falou em problemas? Só estou tentando ser amigável. Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. Talvez você pudesse nos contar tudo sobre Phoenix, sobre por que saiu de lá tão de repente. A mandíbula de Emma se contraiu quase imperceptivelmente. Para a maioria, ela parecia a mesma de sempre, pequena, quieta, inofensiva. Mas se alguém estivesse prestando muita atenção, poderia ter notado a mudança sutil em sua postura, a forma como seu peso se distribuiu de maneira diferente em seus pés. Por favor, ela disse, só me deixe em paz. O sinal tocou, e quando pelas paredes de tijolo e armários azuis. Os alunos começaram a se dirigir para suas aulas do primeiro período, mas um pequeno grupo permaneceu, sentindo que isso não havia terminado. Jake não se moveu. Sabe de uma coisa? Acho que não vou deixar. Nos últimos 3 meses, Jake Morrison havia transformado a vida de Emma Rodrigues em um pesadelo cuidadosamente orquestrado. Começou pequeno, livros derrubados, empurrões acidentais no ombro, comentários altos sobre suas roupas ou notas, o tipo de comportamento que os adultos descartariam como bobagem típica de adolescentes. Mas Emma sabia mais. Ela reconhecia o padrão porque já o havia visto antes. Foi durante o intervalo do almoço que Jake a descobriu sentada sozinha no canto mais afastado da cantina, fones de ouvido, beliscando um sanduíche enquanto lia. Ele se aproximou com seu séquito habitual, Tyler, Marcos e Brad, todos usando jaquetas de time como armaduras. O que você está lendo, ratinha de biblioteca? Ele perguntou, arrancando o livro de suas mãos. Olha só isso, A Arte da Guerra, de Sant'Ezio. Planejando sua própria guerrinha, é. Emma estendeu a mão calmamente para o livro. É da minha letiva de filosofia. Posso ter meu livro de volta, por favor? Filosofia. Jake riu, segurando o livro fora de seu alcance.
Que tipo de garota adolescente lê estratégias de guerra por diversão? O tipo que teve que aprender sobre conflitos quer quisesse ou não, pensou Emma, mas não disse. Em vez disso, ela se levantou, juntou suas coisas e foi embora, deixando seu almoço intocado. Essa foi a primeira vez que Jake sentiu o gostinho da recusa dela em reagir, e isso só o tornou mais determinado. Os incidentes aumentaram gradualmente, bilhetes anónimos em seu armário chamando-a de esquisita e aberração, sua mochila misteriosamente desabotoada, espalhando papéis pelo chão do corredor, postagens cruéis em plataformas de redes sociais que ela nem usava, mas que seus poucos conhecidos mencionavam em tons de simpatia sussurrada. Emma suportava tudo com a mesma dignidade silenciosa que se tornara sua marca registrada. Ela documentava tudo em um pequeno caderno, datas, horários, testemunhas, porque sua mãe ensinou que informação era poder, e algum dia ela poderia precisar desse poder. Mas Jake estava ficando mais ousado. Na semana anterior, ele a encurralou após a aula de química, quando os corredores estavam quase vazios. Sabe o que eu acho? Ele disse, bloqueando seu caminho para a saída. Acho que você não é tão inocente quanto finge ser. Acho que está escondendo algo grande. Emma manteve a respiração firme, sua expressão neutra. Não estou escondendo nada. Só quero terminar o colégio e seguir com minha vida. É disso que estou falando. Jake se aproximou, tão perto que ela podia ver os poros em seu nariz, sentir o cheiro do chiclete de menta que ele estava mascando. A maioria das pessoas da nossa idade está animada com o último ano, com festas de formatura e planos para a faculdade. Mas você fala do colégio como se fosse uma sentença de prisão que está tentando cumprir. Ele não estava errado, mas Emma não ia lhe dar essa satisfação. Talvez, Jake continuou, eu devesse investigar um pouco mais sobre seu passado. Perguntar por aí em Phoenix. Ver que segredos você deixou para trás. Naquela noite, Emma ligou para sua mãe pela primeira vez em semanas. Mãe, ela disse, sua voz tensa de preocupação, alguém está fazendo perguntas sobre Phoenix. Oh, querida, sua mãe suspirou, sabíamos que isso poderia acontecer eventualmente. Você está em perigo. Ainda não sei, Emma admitiu, mas ele é persistente. Lembre-se do que o Sensei Martinez te ensinou, sua mãe disse suavemente. A melhor luta é aquela que você nunca precisa ter, mas se alguém te forçar, eu sei, Emma sussurrou. Eu me lembro. Agora, parada no corredor com os olhos de Jake perfurando-a, Emma percebeu que toda a sua cuidadosa evasão, toda a sua invisibilidade estratégica, talvez não fosse mais suficiente. Algumas lutas, por mais que você tente evitá-las, eventualmente vêm-te procurar. O confronto que mudaria tudo começou como todos os outros, com a voz de Jake cortando o barulho do corredor durante o intervalo entre o terceiro e o quarto períodos. Ei, Phoenix, ele chamou, usando o apelido que havia criado depois de saber sobre sua transferência. Tenho novidades para você. Emma estava novamente em seu armário, pegando seu livro de história americana. Ela podia ver Jake se aproximando no reflexo do pequeno espelho que pendurara na porta de metal, um presente de sua mãe com "Mantenha-se forte" gravado em letras minúsculas na borda inferior. Atrás de Jake vinham seus seguidores habituais, mas hoje o grupo era maior. A notícia de que algo estava acontecendo entre Jake Morrison e a garota quieta havia se espalhado, e no ecossistema do drama escolar, isso era entretenimento de primeira. Meu primo finalmente me retornou, Jake anunciou, alto o suficiente para o grupo crescente ouvir. Acontece que você era uma verdadeira celebridade na Desert Vista aí antes de desaparecer. A mão de Emma parou no livro. Ela podia sentir seu pulso acelerando, mas sua respiração permaneceu controlada, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, exatamente como havia sido ensinada. Aparentemente, Jake continuou, se aproximando a cada palavra, houve um grande incidente no seu terceiro ano. Algo sobre você colocar 3 jogadores de futebol no hospital. Um murmúrio percorreu a multidão. Emma ouviu alguém sussurrar, de jeito nenhum, e outra voz dizer, ela não parece capaz de machucar uma mosca. Emma fechou seu armário e virou-se para encará-lo, sua mochila segura nos 2 ombros. Não foi isso que aconteceu, ela disse baixinho. Oh! As sobrancelhas de Jake subiram em surpresa fingida. Então algo aconteceu. Finalmente, a rainha do gelo fala. O círculo de alunos estava crescendo, celulares aparecendo nas mãos como urubus digitais, esperando capturar o que viesse a seguir. Emma podia ver professores no final do corredor, mas eles estavam ocupados com seus próprios preparativos para as aulas, alheios à tensão que se formava perto dos armários. Não é o que você pensa, Emma disse, sua voz ainda calma, mas com um tom que fez alguns alunos se inclinarem para ouvir melhor. Então por que não nos ilumina? Jake entrou diretamente em seu espaço pessoal agora, tão perto que ela teve que inclinar a cabeça ligeiramente para trás para manter o contato visual. Conte-nos tudo sobre como a pequena Emma Rodrigues mandou 3 caras para o pronto-socorro. Afaste-se, por favor, Emma disse. Ou o quê? Jake riu, e seus amigos o acompanharam.
Você vai me colocar no hospital também. A mandíbula de Emma se contraiu. Estou pedindo gentilmente. Por favor, afaste-se. Sabe o que eu acho? Jake estendeu a mão e cutucou seu ombro com o dedo indicador. Acho que você é só conversa. Acho que o que aconteceu em Phoenix foi apenas um acidente de sorte, ele cutucou novamente, com mais força dessa vez. E você tem vivido dessa reputação desde então. Outra cutucada, forte o suficiente para fazê-la dar meio passo para trás. Eu acho, Jake disse, sua voz baixando para um sussurro ameaçador que apenas Emma e os espectadores mais próximos podiam ouvir, que você não é nada além de uma garotinha assustada brincando de se fantasiar na história de outra pessoa. Dessa vez, em vez de cutucar, ele colocou a palma da mão contra o ombro dela e empurrou. Não foi forte o suficiente para derrubá-la, mas foi deliberado, agressivo e inegavelmente cruzando a linha da intimidação verbal para o assalto físico. O corredor ficou em silêncio mortal. Emma olhou para a mão dele em seu ombro, depois de volta para seu rosto. Pela primeira vez desde que chegou a Lincoln High, sua máscara cuidadosamente mantida de aceitação passiva começou a rachar. Você tem 3 segundos para tirar sua mão, ela disse, sua voz carregando um aço que ninguém naquele corredor jamais havia ouvido antes. O sorriso de Jake se alargou. O quê, Phoenix? 2, Emma disse. Isso vai ser bom, Jake riu, pressionando sua mão com mais firmeza contra o ombro dela. 1. O que aconteceu a seguir levou exatamente 10 segundos, mas esses 10 segundos seriam dissecados e reprisados nas mentes de todos os presentes por anos. Jake Morrison havia passado toda a sua carreira no ensino médio como o predador máximo, o cara que podia intimidar qualquer um à submissão com nada além de sua reputação e sua disposição de ultrapassar limites que outros não cruzariam. Ele nunca havia encontrado alguém como Emma Rodrigues. No espaço entre 1 e o que deveria ter sido 0, várias coisas aconteceram simultaneamente. O peso de Emma mudou quase imperceptivelmente para o pé de trás. Sua respiração se aprofundou. Seus olhos, aqueles olhos castanhos quietos que passaram 3 anos evitando contato direto, fixaram-se nos de Jake com uma intensidade que o fez hesitar por apenas um momento. Tempo esgotado, ela disse suavemente. Jake, comprometido com sua performance diante da multidão, empurrou com mais força contra o ombro dela. O que você vai fazer sobre... Ele nunca terminou a frase. A mão esquerda de Emma subiu e agarrou o pulso dele, seus dedos envolvendo-o com uma força surpreendente. Sua mão direita moveu-se para o cotovelo dele, e em um movimento fluido que parecia desafiar a física, Jake Morrison, todos seus 1,80 metros e 80 quilos, de repente estava no ar. O arremesso foi perfeito, digno de um livro didático. Os pés de Jake deixaram o chão, seu corpo girou pelo ar, e ele aterrissou com força de costas no chão de linóleo polido com um som que ecoou pelas paredes de tijolo como um trovão. Toda a sequência levou talvez 3 segundos. Por um momento, o corredor ficou em silêncio absoluto. Jake ficou deitado no chão, olhando para as luzes fluorescentes, tentando processar o que havia acabado de acontecer com ele. Emma ficou exatamente onde estava antes, sua mochila ainda nos ombros, sua expressão completamente calma. Então o caos irrompeu. Nossa, alguém gritou. Você viu isso? Meu Deus, ela acabou de... Ele está bem. Celulares apareceram por todos os lados, alunos correndo para capturar as consequências do que acabaram de testemunhar. Jake sentou-se lentamente, seu rosto vermelho de vergonha e raiva, seu cabelo cuidadosamente penteado agora despenteado. Você é louca? Ele começou a dizer, levantando-se. Eu pedi para você se afastar, Emma disse baixinho, sua voz cortando o barulho. Eu pedi gentilmente 3 vezes. Jake olhou ao redor para a multidão, para os celulares apontados em sua direção, para seus amigos que o encaravam com expressões que variavam de choque a risadas mal contidas. Ele havia sido humilhado pela garota mais quieta da escola, e todos haviam visto. Isso não acabou, ele disse, tentando salvar o que restava de sua reputação. Emma ajustou as alças de sua mochila e olhou diretamente nos olhos dele. Sim, acabou. Havia algo em seu tom, não uma ameaça, não raiva, apenas uma simples constatação de fato, que fez Jake dar um passo para trás involuntariamente. Onde você aprendeu a fazer isso? Alguém chamou da multidão. Emma virou-se para a voz. Era Sarah Chen, uma garota de sua aula de cálculo que nunca havia falado com ela antes. Minha mãe me matriculou em artes marciais quando eu tinha 7 anos, Emma disse simplesmente. Ela achava que seria bom para minha disciplina e confiança. Você tem treinado esse tempo todo? Outra voz perguntou. Todo dia por 11 anos, Emma respondeu. Mas nunca quis usar isso. Passei 3 anos tentando evitar qualquer situação em que eu pudesse precisar. Ela olhou de volta para Jake, que agora parecia menor do que 5 minutos atrás. Eu realmente só queria terminar o colégio em paz, ela disse, e havia uma tristeza genuína em sua voz. Nunca quis machucar ninguém.
À medida que a notícia se espalhava pela Lincoln Eye como fogo, a história do que aconteceu no corredor começou a ganhar vida própria. Mas a verdadeira história, a que explicava tudo sobre Emma Rodrigues, era muito mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. Na hora do almoço, Emma se viu cercada por colegas curiosos pela primeira vez em 3 anos. Eles queriam saber sobre seu treinamento, sobre Phoenix, sobre por que ela manteve suas habilidades em segredo por tanto tempo. Não é um segredo, Emma explicou ao pequeno grupo que se reuniu ao redor de sua mesa de canto habitual. Eu só nunca vi motivo para divulgá-lo. Marcus Williams, que havia sido um dos amigos mais próximos de Jake até aquela manhã, parecia genuinamente confuso. Mas se você podia se defender o tempo todo, porque deixou ele te provocar? Emma largou seu sanduíche e considerou a pergunta cuidadosamente. Porque lutar deve ser sempre a última opção, não a primeira. Meu sensei me ensinou que a pessoa mais forte na sala é muitas vezes aquela que escolhe não lutar. Mas ele estava tornando sua vida miserável, disse Sarah Chen. Estava, Emma concordou. Mas eu esperava que ele eventualmente se cansasse e passasse para outra pessoa. Sei que isso sou egoísta, mas realmente pensei que poderia apenas esperar até a formatura. O que te fez mudar de ideia hoje? Essa pergunta veio de Tyler, outro ex-membro do grupo de Jake. Emma ficou em silêncio por um longo momento, olhando para suas mãos. Ele cruzou uma linha. Quando alguém coloca as mãos em você sem permissão, isso é assalto. E quando fazem isso na frente de uma multidão para te humilhar, isso não é mais apenas bullying. Isso é abuso. O peso dessa palavra, abuso, pairou sobre a mesa como um cobertor pesado. Foi isso que aconteceu em Phoenix? Sarah perguntou gentilmente. Emma assentiu lentamente. Havia 3 veteranos que acharam que seria engraçado me encurralar depois da escola um dia. Eles não queriam apenas me envergonhar. Eles queriam me machucar. Realmente machucar. Ela tomou um gole de água, organizando seus pensamentos. Tentei tudo antes. Denunciei a administração, mas eles eram atletas estrelas, e eu era apenas uma garota estranha de artes marciais. Tentei evitá-los, mudar minha rotina, até me escondi na biblioteca até minha mãe poder me buscar. Mas eles te encontraram mesmo assim, Marcos disse baixinho. Eles me encontraram mesmo assim, Emma confirmou. E quando o fizeram, deixaram claro que não iriam parar. Então, eu me certifiquei de que não poderiam continuar. Você realmente mandou 3 caras para o hospital? Tyler perguntou, sua voz uma mistura de admiração e preocupação. Um ombro deslocado, um pulso quebrado, uma concussão por bater no chão com muita força, Emma recitou objetivamente. A polícia investigou e determinou que foi autodefesa. A administração da escola, no entanto, decidiu que seria melhor para todos se eu terminasse minha educação em outro lugar. Isso não é justo, Sarah disse com raiva. Não, não foi, Emma concordou. Mas minha mãe e eu decidimos que às vezes começar de novo em um lugar novo é melhor do que lutar contra um sistema que não quer mudar. Pensamos que a Lincoln Eye seria diferente. E então veio o Jake, Marcos disse. E então veio o Jake, Emma ecoou. Honestamente, eu esperava poder apenas passar despercebida por mais 2 anos, me formar em silêncio, ir para a faculdade, deixar tudo isso para trás. Tyler parecia desconfortável. Nós deveríamos ter dito algo. Todos sabíamos que o que Jake estava fazendo com você não era certo. Por que não disseram? Emma perguntou, não de forma acusatória, mas com genuína curiosidade. Tyler e Marcos trocaram olhares. Porque ele era nosso amigo, Tyler admitiu. E porque era mais fácil seguir junto do que enfrentá-lo. Emma assentiu. Eu entendo isso. Enfrentar alguém que tem poder sobre sua vida social é assustador, mas agora vocês sabem o que acontece quando pessoas boas ficam em silêncio enquanto coisas ruins acontecem com os outros. As consequências do incidente no corredor reverberaram pela Lincoln Eye de maneiras que surpreenderam a todos, especialmente Emma Rodrigues. Jake Morrison, por sua vez, pareceu-se retrair. Desapareceu o valentão barulhento e arrogante que dominava as interações sociais por anos. Ele frequentava as aulas, almoçava sozinho e evitava contato visual com praticamente todos. O vídeo dele sendo jogado pela garota quieta já havia chegado às redes sociais, apesar dos melhores esforços da escola para confiscar celulares. Na quarta-feira, 2 dias após o incidente, Jake abordou Emma em seu armário. Eu te devo um pedido de desculpas, ele disse baixinho, seu séquito habitual não estava à vista. Emma fechou seu armário e olhou para ele cuidadosamente. Havia algo diferente em sua postura, sua expressão. A arrogância havia sumido, substituída por algo que parecia quase humildade. Estive pensando sobre o que você disse, Jake continuou. Sobre cruzar linhas, sobre assalto. Ele engoliu em seco. Nunca pensei nisso dessa forma antes, mas você estava certa. O que eu fiz foi errado.
Emma estudou seu rosto. Por quê? Ela perguntou simplesmente. Por que o quê? Porque você me escolheu como alvo. Desde o começo, antes de saber qualquer coisa sobre o meu passado, você decidiu que eu era alguém que você poderia provocar. Por quê? Jake ficou em silêncio por um longo momento. Porque você era diferente. Porque você não reagia. Porque ele fez uma pausa, lutando com as palavras. Porque provocar alguém menor me fazia sentir maior. E como você se sente agora? Emma perguntou. Pequeno, Jake admitiu. Muito, muito pequeno. Nas semanas seguintes, algo notável começou a acontecer na Lincoln High. O incidente desencadeou conversas sobre bullying, sobre a responsabilidade dos espectadores, sobre a diferença entre força e poder. Os professores notaram uma mudança nas dinâmicas da sala de aula. Alunos que antes ficavam em silêncio ao testemunhar assédio começaram a se manifestar. Emma se viu em uma posição inesperada, não mais como a garota quieta escondida nos cantos, mas como alguém a quem outros alunos buscavam por orientação. Ela começou a almoçar com Sarah, Marcos, Tyler e um grupo crescente de alunos que queriam criar um ambiente escolar diferente. Quanto a Jake, sua transformação foi talvez a mais surpreendente de todas. Ele começou a se voluntariar no programa de mediação de pares da escola, ajudando a resolver conflitos antes que escalassem. Ele pediu desculpas publicamente, não apenas a Emma, mas a vários outros alunos que havia intimidado ao longo dos anos. Sabe o que eu aprendi? Jake disse durante uma assembleia escolar sobre conscientização contra o bullying. Eu aprendi que ser forte não é sobre fazer outras pessoas se sentirem fracas. A verdadeira força é usar seu poder para proteger as pessoas, não para machucá-las. Seu assento no fundo do auditório, Emma Rodrigues, não mais tão quieta, não mais tão invisível, sorriu e aplaudiu junto com todos os outros. Às vezes, as melhores lições vêm dos professores mais inesperados. O que você teria feito na situação de Emma? Você já testemunhou bullying e ficou em silêncio. Às vezes, as pessoas ao nosso redor estão lutando batalhas que não conhecemos, carregando uma força que não podemos ver, esperando apenas que uma pessoa se levante e diga: isso não está certo. Se essa história te fez pensar, clique no botão de inscrever-se e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Compartilhe o momento em que alguém te surpreendeu com sua força oculta ou quando você encontrou coragem para defender o que é certo. Lembre-se, a verdadeira força não é sobre lutar. É sobre escolher quando não lutar e saber quando não há escolha a não ser lutar.